Buenas, amigos, seguidores de Rafael Moscoff. Continuamos aqui nessa cidade belíssima de Santa Catarina, Laguna, aqui no litoral catarinense, e que também achamos aqui então muita história que a gente está trazendo aí vários vídeos para vocês. E agora estamos em mais um local aqui diretamente. Agradeço ao irmão Sandro aqui para mim. E agora a gente vai falar do Museu Casa de Anitta, já aqui do lado aqui do busto dela, homenagem a ela, que foi o artista Sérgio Poirolo que fez essa bela obra em 30 de abril de 2022. E agora a gente vai fazer uma expedição, então, mais uma viagem ao tempo do século XVIII, da nossa Revolução Farroupilha. Agora que vamos ser conduzidos por uma recepcionista que vai nos mostrar detalhes, nos contar mais sobre a vida dessa grande heroína da nossa Revolução. Então, Museu Casa de Anitta. Agora vamos voltar ao tempo do século XVIII aqui para mostrar o melhor dessa bela história para vocês. E agora eu apresento para vocês aqui então a recepcionista Beatriz, Rafaela, dá um oi aí. E agora, então, nada além de quem sabe melhor contar para nós, nos mostrar em detalhes desse belíssimo museu. Agora, então, eu entrego a palavra. Beatriz, seja bem-vinda ao canal Rafael Moscoff. Rafaela, um prazer. E agora, então, a gente dá continuidade e entrega a palavra para ti. Bom dia, gente. Então, nesse primeiro momento é importante ressaltar que a gente sempre começa por esses dois quadros aqui. A gente sempre começa explicando que a casa de Anitta não é aqui. Aqui foi onde ela se vestiu de noiva para casar, aqui ao lado uma igreja que era uma capelinha, hoje em dia é a nossa matriz, que é do padroeiro de Laguna. Só que a casa dela ainda existe, só que infelizmente é um imóvel privado e hoje em dia é uma loja de roupas. E ela também residiu por um curto período em Lages, onde seu pai se aventurou na pesca, só que não deu certo e ela voltou para cá. Ela nasceu em Morrinhos, hoje bairro chamado Anitta Garibaldi, pertenceu à cidade de Laguna. Naquela época, Tubarão era Laguna, então por isso que ela é considerada lagunense. E aí ela nasceu. O nome dela não é Anitta, é Ana Maria de Jesus Ribeiro. Anitta é só o nome de guerra. Ela nasceu no dia 30 de agosto de 1821, em Morrinhos, como eu já disse, na época município de Laguna. A mãe dela é Maria Antônia de Jesus Antunes, natural de Laguna, e Bento Ribeiro Silva. Ela se casou aqui ao lado. No primeiro casamento não foi com Garibaldi, com o Manuel dos Cachorros. Ele era um sapateiro aos 14 anos contra a sua vontade. Só que eles não tinham os mesmos ideais. Então por isso que eles não se batiam. Ele foi para a guerra e deixou ela aqui sozinha. Aí ela conheceu Garibaldi, vindo de barco, no barco Seival. E aí essa tesoura aqui é um presente, é dela, é da Anitta. Aqui não aceitava o divórcio na época. Então eles fugiram para o Uruguai, ela e o Garibaldi, para ela se divorciar lá e eles conseguirem casar. E aí essa tesoura ela deu de presente para uma amiga como forma de lembrança. E aí, depois de tempos, essa tesoura retornou aqui pra gente. E essa máquina aqui é a máquina que possivelmente costurou o vestido dela. Faltam algumas peças, mas apesar de tudo é isso. E aí depois a gente tem essa outra sala aqui, que são obras de artistas diferentes de como seria a fisionomia dela. Então, historiadores, o pessoal antigo aqui da cidade foi falando e os artistas foram pintando ela. E aí aqui conta mais um pouco sobre a personalidade da Anitta. Eu acho que todo mundo já conhece que a personalidade dela é forte, nunca abaixou a cabeça, sempre indo em direção ao que ela queria, não importava como. E aí aqui foi a primeira carta dela, com a ajuda do tio dela e o tio Antônio.
ela não sabia escrever, então ela foi ditando e ele foi escrevendo. É a carta dela para a irmã dela quando ela ia fugir. E aí depois tem a Batalha Naval de 15 de novembro, a Revolução Farroupilha, que foi onde ela e o Garibaldi lutaram juntos. E aí veio o nome da Anitta. Beatriz, só um detalhe aqui então essas imagens dela que nem a gente está acostumado a ver, né, na internet, nas pesquisas, outros sites também. Bom, temos uma contraversão aqui já, né? Já digo, bom, esse quadro aqui pode dar um close aqui, esse nunca vi, é a primeira vez. Essa também muito menos, esse do outro lado aqui também não vi essa versão dela ainda. Sim. Essa já está chegando perto, aproximadamente, desse que é o que a gente mais vê. Mas aí, eis a questão, de fato, assim, daí, um desses retratos, qual seria o mais... Esse aqui. Este aqui, né? Isso, primeiro. esse aqui. Tanto que é o mais antigo, tem a marca do tempo, mas é esse Aqui. Então, essa mesmo era a original Anitta. Isso. E tem uma fotogravura aqui no museu, mostrando como verdadeiramente ela era. Isso. Os historiadores... Cara de braba, né? Sempre. Os historiadores falaram que foi o filho dela que pintou ela. O filho dela Isso, pintou. que de fato ela posou pra ele pintar ela. E esse quadro? Aí aqui é ela sendo... Ela tava ferida, foi ferida na guerra, e aí o Garibaldi tá aqui. E ela sendo levada. É importante também saber que ela teve 5 filhos. 5. Isso, só 3 chegaram à fase adulta. Ela morreu grávida, de 3 a 5 meses, de febre ticoide, tuberculose, e o outro morreu aos 2 aninhos de idade. E aí, aqui tem um pouquinho da terra do sepultamento dela. Ela foi sepultada 7 vezes por questões políticas. Hoje em dia ela está em Roma, mas por questões políticas mesmo, ela foi sepultada 7 vezes. 7 vezes? Isso, tanto que o 7º foi depois de 80 anos do 6º. Então não tinha nem mais a Anitta. Aqui tem datas, né? Isso, 1970. tem datas. A gente acredita que essas datas foram onde essas terrinhas chegaram até a gente. Isso, um detalhe interessante. E aqui é a fotogravura que eu estava falando, onde de fato ela posou para ele desenhar. Essa aqui então, bem... Isso. Essa é a verdadeira Anitta. E aí aqui é mais uma carta. Muito bem feita, filha, morte de Anitta. A idade então que ela faleceu foi de 28 fato anos. 28 anos, né? Bem nova. Isso. Porque segundo que nem lá contaram para nós no outro museu lá, na verdade ela foi primeiro para a Itália, porque o Garibaldi já era perseguido. Sim. Né? E aí o Bento ajudaram, porque ali na minissérie A Casa das 7 Mulheres, a maioria olhou, né? Eu já olhei 300 vezes. Sim. E gosto muito, e então tem algumas coisas assim que chamam atenção. E no caso, assim, o primeiro filho foi o menor, Isso. né, que nasceu durante a Revolução. Tem a foto deles aqui. Tem O dois Menotti, a Teresita e o Viciotti. Esses 3 chegaram à fase adulta. Esses 3. Isso. Tanto que no bicentenário de Anitta, uma tataraneta dela veio. Vocês podem perceber que tudo tem a rosa. Era a flor preferida dela. E aí a tataraneta dela veio e plantou essa rosa ali no jardim. No bicentenário de Anitta. A gente só não sabe dizer quais desses filhos. Desses aí, isso. Né? E eu... Porque, então, ali, que nem eu falava na minissérie, no caso, eles lutaram, né, serviram a Bento Gonçalves por 6 anos, como diz na minissérie. Sim. Então, como ela correu muitos riscos, né, com o Menotti ali, né, que poderiam ter matado todos eles, a criança junto,
Então aí eles decidiram, né, parar com a Revolução Farroupilha, e aí o Bento ajudou, então eles voltaram para a Itália. Mas então até essa parte na Casa das Sete Mulheres ali, não fala que foi ela. No meu entendimento eles já teriam ido junto, os dois juntos para a Itália. Mas parece que primeiramente foi a Anitta. Até porque a Casa das Sete Mulheres, o José se envolveu com uma pessoa primeiro, depois conheceu a Anitta. E mais a Manuela, né? Isso, foi tudo a aquele Manuela. esperando por ele e tendo que parir, né? A primeira criança ali, então imagina a raiva, né? Da rivalidade. Sim. E sobrou logo para a Manuela fazer o parto da Anitta. E aí aqui, os documentos que a gente tem aqui com a gente é a certidão de nascimento da Anitta. A Anitta era só o nome de guerra, né? Mas o nome dela é Ana Maria de Jesus Ribeiro. E aqui é a certidão de casamento do Garibaldi e da Anitta. Aqui também tem a marca do tempo. Aí aqui tem algumas fotos da família Uruguai e Itália. Eu vi uma matéria lá de um outro historiador, no caso, tá os túmulos deles tudo lá no junto, né? Isso, Próximo, filhos e... Sim. Aí aqui é o Garibaldi. Esse é o retrato mesmo. E ele morreu bem mais idoso, né? Isso, bem mais velho. Sim. E aí aqui tem um quadro bem grandão do Garibaldi. Olhos sobre a Terra. Esse é o nome do quadro. Bom, coisa linda. Aí já ali tem algumas peças que a gente acredita ser do barco central, mas não tem nada comprovado que é do barco. Isso, foi o barco que o Garibaldi chegou. Lá no outro museu tem um mastro, né? Isso, o mastro. E até aqui a gente tem um evento bem importante que é a tomada de Laguna, que conta toda essa trajetória, como ele chegou, como eles se conheceram, como ela morreu. Conta bastante coisa. Esse é a bússola do navio. As bússolas. Se guiava por bússola. Isso. Aqui é o barômetro. Aqui tem uns lampiões. Bem antigos. Aqui esse quadro... É da República Catarinense. Também é da época. Isso. A pintura, tipo... Assim ou é pelo tempo, né? Que ela Pelo tá tempo, já... pelo tempo, Tá desbotando, né? Tanto que a República Catarinense foi assinada lá no museu e tem a mesa onde ela foi assinada. Sim, aquela mesa lá. Isso, Aquela mesa a grande mesa. nós tiramos foto. Isso. E essas peças aqui... Os lampiões. Isso. Olha só o tamanho. Lampiões de bordo. Que coisa, hein, pra carregar isso aí. Mas esse aqui, pelo jeito... Será que uma pessoa carregava ou não? Muito grande, né? É grande. Tudo pertencente ao barco Seival. A gente acredita que sim. Muito bem, amigos, aqui direto todo o museu da Anitta, vida, história, morte. A gente vai encerrando essa primeira parte e já na sequência voltamos com vocês e Beatriz direto para a segunda parte desse incrível local histórico de Laguna, Santa Catarina. Até já!